Olá, peixes! Seja muito bem-vindo ao canal Universo Astral, eu sou a Lívia, trazendo hoje para vocês a tiragem do eclipse lunar total, ou seja, o eclipse de lua cheia no signo de peixes. Então essa tiragem tem tudo a ver com vocês. Uma tiragem que reverbera por um ano, porque os eclipses reverberam por um ano. Tiragem para Sol, Lua, Ascendente em Peixes. Leve dessa tiragem somente aquilo que fizer sentido para você, o que não fizer sentido. Veja seus outros pontos fortes do mapa, pisciano. Vamos ver o que esse eclipse cheio de intensidade, de emoção, tem para trazer aos piscianos de Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vamos lá. Duas cartas oráculo para o signo de Peixes. Um tempo de cura. Mais uma. Não deixe o orgulho atrapalhar. E no fundo do maço nós temos ajustes são necessários. Bom, quando a gente fala do signo de Peixes, o último signo do zodíaco, a gente está falando de finalizações, não é mesmo? E quando a gente fala de lua cheia, a gente está falando de culminâncias, ou seja, algo que está estourando, né, acontecendo, chegando ao seu ápice. Então, o que eu vejo aqui, né, pensando no eixo de Virgem em Peixes, já que para a Lua tá cheia em Peixes, o Sol tem que estar em Virgem, né? E a gente está falando justamente desse eixo da cura e da libertação, da cura do físico e da cura da alma, né? Virgem é o signo que fala da cura física e Peixes é o signo que fala da cura da alma. Quando a gente tem esse eclipse de lua cheia, é impossível não, em Peixes, né? É impossível não falar de cura e de cura da alma, né? De ajustar aquilo que é necessário para que você possa seguir sua vida, mas sem deixar que o orgulho atrapalhe vocês nesse processo. Porque quando a gente está ferido, por vezes a gente quer uma revanche, por vezes a gente quer ver o outro mal ou ver alguma coisa dar errado, como se isso fosse trazer pra gente algum tipo de cura, né, de regozijo. Mas não é bem isso quando a gente está falando, né, de cura interior. A cura interior, ela é só nossa. Ela é independente de quem nos fez mal ou de quem nos causou algo. Então, o que você precisa ajustar para tirar essa questão do orgulho de você, para você poder encontrar a cura que você está buscando, pisciano? Ou a cura que você está merecendo de algo que te feriu muito. Vamos ver com o tarô o que o tarô tem para dizer? Vamos lá, tarô. Vamos estruturar nossa tiragem. Vamos lá, estamos falando de quê? 6 de copas, estamos falando de passado. Ponto positivo. Ponto positivo, tarô. Quatro de ouros. No negativo. Já até virou. 8 de espadas. O caminho. 5 de copas. Resultado final. Rainha de espadas, excelente. Excelente. Bom, queridos, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de algo que no passado foi muito bom, mas que trouxe para vocês, no futuro, muitas mágoas. Ficaram muitas mágoas no passado, né? E às vezes, talvez vocês estejam olhando para essa situação de uma forma um pouco romantizada. Tentando ver, tentando enxergar só o lado positivo dessa situação. Porém, essa situação te levou a um lugar de aprisionamento.
que você se sente preso nesse passado. E foi um passado que, além de te deixar preso, você agora se apega àquilo que restou. Para tentar se manter equilibrado. Porém, é inegável que isso trouxe para a vida de vocês um sofrimento, que isso tenha ficado uma mágoa, onde lamenta-se aquilo, né, que foi perdido. Pode ter sido pessoas saindo da sua vida, pode ter sido um relacionamento que chegou ao fim, pode ter sido alguém que te traiu, né, entre amigos e familiares, algo que você não esperava. E com esse 5 de copas, ele fala muito da gente estar olhando somente para aquilo que deu errado, sem olhar para aquilo que a gente tem no momento. Aqui não é uma carta igual o 6 de copas, que fala assim, de você estar apegado ao passado e só fantasiar aquilo no passado que foi bonito. Não, aquilo tá falando que realmente você teve aqui tristezas a lamentar, mas que você talvez não esteja enxergando ou valorizando aquilo que você tem agora. E aí, a Rainha de Espadas vem dizer assim, é necessário dar um corte nisso. É preciso estancar essa ferida. É preciso romper com este passado. Mesmo porque vocês estão aqui com a energia da cura, mas precisando fazer ajustes e se libertando um pouco desse orgulho que pode estar fazendo com que vocês ainda estejam presos nessa situação de mágoa. Pensa só, a carta de 8 de espadas, ela saiu na parte negativa e ela fala de um aprisionamento que ele é mais mental e sentimental do que físico. Então, assim, é como se vocês estivessem se sentindo presos a uma situação, mas que na verdade vocês não estão. É preciso tirar essa venda dos olhos, né? Com o 8 de espadas. Olhar o seu entorno. Será que essas espadas estão na sua frente ou estão só do seu lado? Será que você está enxergando aquilo que aconteceu de maneira correta? Será que não existe aqui uma fantasia, uma romantização de que esse passado foi maravilhoso? Às vezes, quando uma relação chega ao fim, a gente tende a olhar só pro lado positivo dela e por isso sente a saudade, né? E a gente meio que se esquece do que foi negativo e fica agarrado aqui. E aí não consegue dar passos adiante. E a Rainha de Espadas fala, não, precisa cortar isso para dar passos adiante. Vamos clarificar? Vamos clarificar. Porque o que eu percebo aqui no jogo de vocês é o apego. E com a Rainha de Espadas, né, é a necessidade de cortar esse apego desse passado. Para poder conseguir uma cura, se libertar dele. Precisa de uma libertação aqui. Vamos lá, 6 de copas, tarô. O que ele tá fazendo aqui? 2 de paus. Seguir adiante é preciso, né, gente? 4 de ouros. O que o 4 de ouros tá fazendo aqui, tarô? 7 de paus. 8 de espadas. 6 de paus. 5 de copas. Página de espadas. Rainha de espadas. Rainha de espadas. 5 de paus. Basicamente saiu bastante naipes de paus aqui, né, gente? Os naipes de paus, eles falam muito da nossa energia, né? Ou do desgaste emocional que a gente tem, né, energético, ou do levante energético. Vamos lá. Vocês aqui, com o 4 de ouros e o 7 de espadas, tá dizendo assim, é hora de estabelecer limites para isso daqui. É hora de estabelecer limites dessa situação. Eu sinto que vocês andam stalkeando demais aquilo que não deveria. Pessoas que te levaram à mágoa.
E tá na hora de você encontrar sua força de vontade, que o 7 de paus é uma carta que fala de estabelecer limites, de falar da nossa força de vontade, de falar assim, olha só, eu vou até aqui, daqui pra lá eu não vou. Eu estabeleço metas para serem cumpridas. E com o 7 de paus, junto com esse 4 de ouros, é assim, se preserva. Preserve sua imagem, preserve sua cabeça, preserve seus sentimentos, preserve seu estado emocional. Não deixa que essas mágoas, não fique falando sobre essa mágoa, não fique stalkeando pessoas que te fizeram sofrer. Porque isso só vai retroalimentando essa situação de se sentir aprisionado a esse passado. Porque o Pajem de Espadas, ele fala muito disso, de conversa, daquilo que a gente fala, às vezes até de uma imprudência ao falar. Ele pode trazer, assim, essa questão da internet, de stalkear. Então, parece assim que cada vez, vamos supor, se você terminou com uma pessoa e você não consegue seguir adiante dessa relação, se cada vez que você fica entrando nas redes sociais dela pra ver o que ela tá fazendo da vida, isso só vai te deixando cada vez mais triste se essa pessoa tá vivendo bem. Porque você pensa assim, ué, mas não tá sentindo minha falta? Então será que não tá na hora de estabelecer limites e falar assim, não, vou bloquear esta pessoa da minha vida. Vou estabelecer esse limite para me preservar. Vou bloquear isso. Por quê? Porque olha só o que o tarot tá dizendo. Sai desse passado. O 2 de paus é uma carta que fala de se preparar para seguir em frente. A gente segue em frente mesmo com 3 de paus, né? Mas com 2 de paus a gente começa a elaborar, a gente começa a ver luz no fim do túnel, a gente começa a olhar para o futuro e pensar assim, não, ali para mim tem um espaço, dá para eu me inserir nesse novo caminho. Mas é preciso dar adeus a esse passado. Esse passado não foi tão bonito nem tão glorioso quanto você às vezes está tentando enxergar. Ele não te fez tão bem. Porque com 6 de paus também no negativo, às vezes a gente tá vendo algo, a gente se sentiu valorizado e nem foi. Tanto a situação quanto a pessoa que estava com a gente não valorizou a gente da maneira que a gente é, porque a gente não tá conseguindo ver as coisas com clareza. Às vezes a pessoa não tá fazendo nem o mínimo e a gente já tá valorizando como o máximo. E isso trouxe para vocês o quê? Brigas, desentendimentos, confusões, conflitos. Conflitos internos, inclusive. Então, precisa acreditar mais em você e romper com esse passado para que você possa seguir adiante. Porque enquanto você não fizer este movimento de estabelecer limites para sua vida, peixes, você ainda vai ficar aqui achando que aquele passado foi umas 1000 maravilhas. E o tarot claramente está te dizendo que não foi isso tudo. Conta aqui para mim nos comentários se isso tá dando sentido para você. A impressão que eu tenho aqui, peixes, de coração, é que vocês estão começando a cair na real. Estão começando a ver que aquilo que vocês viveram não foi tão bom quanto vocês imaginaram. E que por conta disso, vocês estão começando a enxergar um horizonte. Vocês estão começando a ver um futuro melhor. Mas a rainha de espadas está falando assim, é hora de agir. É hora de executar aquilo que você está vendo. É hora de você romper, acabar com essas brigas, com esses conflitos. É hora de você pôr um fim nessa situação. Estabelecer limites, gelar um pouco esse coração e possivelmente esse eclipse traz esse ápice. Vamos parar de stalkear, vamos parar de investigar sobre a vida do outro, vamos parar de perguntar dos amigos como é que o outro tá. Porque quando alguém quer a gente na vida deles, essa pessoa se faz presente. A gente não precisa ficar sondando. Vamos ver o que o Arcanjo Miguel tem para falar para os piscianos.
Vamos lá, arcanjo. Vamos trazer aí uma mensagem de fé e esperança para peixes. Porque a impressão que eu tenho, peixes, é que vocês se desiludiram aqui. E que tá na hora de tomar as rédeas da vida de vocês novamente. Mais rédeas dessa situação. Vamos lá, tarô. Vamos lá, arcanjo Miguel. Mentaliza, peixes. 8 de fogo. Eventos se movendo em um ritmo acelerado. Os atrasos acabaram. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Talvez seja exatamente isso. Tanta coisa acontece ao mesmo tempo que você fica em dúvida. Então tá na hora de parar. Tá na hora de olhar para essa situação com a realidade. Aquilo que é de verdade. Esse encanto todo tá muito dentro do pensamento e do sentimento. Mas a realidade, ela é de acordo com esse encanto? Ó, no fundo do maço, gente, olha quem tá aqui dando as caras. A bonita, né? A madame do dia. A lua, intuições importantes, acontecimentos ocultos. Liberte os medos que o reprimem. Quais são os medos? É o medo de sair dessa situação, de sair desse relacionamento, de não se sentir valorizado? Mas será que você tá realmente sendo valorizado nessa relação? Vamos por oráculo do pão? Uma mensagem final? Vamos lá para o oráculo do pão. Vamos ver. Fidelidade. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, o que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. É ser fiel a você mesmo, pisciano. Você, acima de tudo, tem que ser fiel a você, tem que se respeitar, tem que se valorizar. Valorizar a sua opinião, valorizar as conclusões às quais você chegou e não ficar só no campo do pensamento e do sentimento e deixando que o sentimento te leve. É hora de ser fiel a si. Queridos, espero que vocês tenham gostado da tiragem. Deixe seu like e seu comentário. É muito importante para o canal poder engajar. Toda semana eu trago aqui tiragens para vocês, tiragem do mês, do amor, tiragens atemporais, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima.